Irmãos, então vamos avançar na nossa análise do Evangelho de João. Na aula passada, nós analisamos os capítulos 7 e 8 de João, e nós vimos, irmãos, que os capítulos 7 e 8 de João fazem parte ainda do chamado Livro dos Sinais e da segunda parte desse Livro dos Sinais, que é a parte que coloca Jesus nas principais festividades judaicas. Enquanto o capítulo 5 coloca Jesus na festividade do sábado, o capítulo 6 coloca Jesus na festividade da Páscoa, o capítulo 7 e 8 localizam Jesus na festividade da festa dos tabernáculos. E o que nós vimos foi que o capítulo 7 e o capítulo 8, na verdade, eles integram um assunto só. Eles desenvolvem o mesmo assunto. Qual é o assunto? É o assunto que foi preconizado no começo do capítulo 7, que são as expectativas e as completas dúvidas que existiam a respeito de Jesus. Se você lembra, no prólogo de João, nós vimos lá João já anunciando que Jesus não foi entendido, Jesus não foi compreendido e que Jesus ele foi rejeitado pelo seu povo. E então, o capítulo 7 e 8, eles desenvolvem essa temática. Eles mostram quanto Jesus não era conhecido e quanto Jesus não era compreendido. O quanto havia muita dúvida, muito questionamento a respeito de Jesus e havia uma variedade muito grande de opiniões quanto à pessoa de Jesus. Então, tudo isso é colocado no capítulo 7 e desenvolvido no capítulo 8, quando Jesus se apresenta como a luz. E então o Senhor Jesus Cristo critica a confiança daqueles judeus nas suas próprias tradições, no seu próprio entendimento. O motivo pelo qual as pessoas não criam em Jesus é porque elas estavam apegadas às suas tradições, à sua dependência étnica de Abraão, às suas próprias compreensões. E Jesus, então, ele é luz para o mundo que está em trevas. Além disso, o capítulo 7 e o capítulo 8 também continuam desenvolvendo aquilo que João tem feito durante todo o livro, que é colocar Jesus como cumprimento de motivos do Antigo Testamento. Então, no capítulo 7, Jesus ele se coloca como a fonte da água. Então, à luz da comparação ou da festividade da festa dos tabernáculos, que celebrava o derramamento da água ou a água providenciada para o povo no deserto, Jesus diz que ele providencia uma água muito superior. E no capítulo 8, quando tinha lá a comemoração na festa dos tabernáculos, onde as pessoas acendem luzes, Jesus também se coloca como uma luz muito superior, ok? Então aqui você tem a continuação de João desses motivos, Jesus como sendo o cumprimento desses motivos do Antigo Testamento. Agora nós vamos avançar e avaliar então o capítulo 9 e o capítulo 10, e onde o capítulo 10 vai localizar Jesus agora em uma quarta festividade, que é o chamado Hanukkah, ou festa da dedicação, ok? Então vamos lá começar a estudar esses textos. Ok, irmãos, então vamos estudar agora os capítulos 9 e 10 do Evangelho de João. Mas antes disso, deixe-me introduzir vocês ao capítulo 9, certo? Então, como vocês já viram anteriormente, o capítulo 9 ele serve como um estudo de caso para esse tema que tem sido desenvolvido por João desde o capítulo 5, que é a questão da rejeição e aceitação de Jesus. Por isso que o capítulo 9, ele não apenas complementa o capítulo 8, quanto ele introduz para o capítulo 10, ok? Então a temática do capítulo 9, ele segue o mesmo padrão
ok, dos demais capítulos, desde o capítulo 5, que é o quê? Começar com um evento, um milagre, um sinal do Senhor Jesus, e este sinal, então, elabora a temática a ser abordada. Porém, a temática abordada no capítulo 9, ela serve como história parabólica de tudo aquilo que tem sido dito desde o capítulo 5. Ou seja, aqui você vai ter a história do cego, em que o Senhor Jesus restaura a sua visão, mas as autoridades judaicas não enxergam a Jesus, não enxergam a verdade que Jesus é. Então você tem aqui João contando um sinal de Jesus que traz uma lição, que é o quê? A lição daquele a quem Jesus restaura a sua visão e aqueles que continuam na cegueira, na escuridão. Aquele que recebe a luz vinda de Cristo e aqueles que a rejeitam, ok? Então, o capítulo 10, ele vai desenvolver esse tema, mostrando então por que Jesus é aceito por uns e rejeitado por outros. Então, você tem aqui um estudo de caso de tudo isso que tem sido dito, desde o capítulo 5 a 10, quando Jesus é colocado, então, constantemente em análise, em crítica, em tribunal, enfim. Ok? Então, agora, no capítulo 10, Jesus ele vai ser colocado na festa do Hanukkah, que é a chamada festa da dedicação. Nós sabemos disso por meio do texto de João, capítulo 10, versículo 22. E o principal tema da festa da dedicação, irmãos, essa era uma festa que celebrava a libertação do templo do domínio de Antíoco Epifânio. E então Jesus vai se colocar como sendo o grande pastor da nação. Ele é o verdadeiro pastor, o verdadeiro guia do povo de Israel. Ele é aquele que guia o seu povo, ele é o bom pastor, como o texto de João capítulo 10, ele vai mostrar. Então, mais uma vez, você tem o Senhor Jesus Cristo cumprindo um motivo do Antigo Testamento, que é a figura do Messias como um pastor, ou Deus como pastoreando o seu povo, só que agora Jesus é colocado na festa da dedicação, a chamada também festa do Hanukkah, ok? Então vamos lá analisar o capítulo 9. Então, o capítulo 9, irmãos, como eu disse a vocês, ele segue o mesmo padrão de narrativa que João tem seguido desde o capítulo 5. Então, no capítulo 9, versículos de 1 até o 12, você tem aqui a descrição de uma cura de um cego de nascença. E essa cura, então, ele gera uma dissensão, certo? Ele gera uma dissensão quanto a quem foi que realizou essa cura, pois as pessoas ficam assustadas, porque vem aquele homem que era cego de nascença sendo curado, ok? Então, aqueles homens perguntam, as pessoas perguntam àquele homem quem curou, ele diz que foi um homem chamado Jesus, e então as pessoas perguntam onde ele está, e ele responde que não sabe. Então, ou seja, você tem aqui João colocando o tema central do que vai ser abordado. Você tem as pessoas querendo saber quem é Jesus, ou querendo saber onde está Jesus, e aquele homem que foi curado da sua cegueira física, mas ainda não havia sido curado da sua cegueira espiritual. É isso que João quer mostrar quando ele diz, não sei. Ou seja, muito embora aquele homem enxergasse, ele ainda não havia visto o Senhor Jesus Cristo. Ainda não havia recebido a luz da salvação. Ele havia recebido a luz material, mas não a luz espiritual. Ok? Então ele segue esse mesmo padrão de narrativa. Ele coloca a história que vai lançar o tema, o enredo do que vai ser abordado por todo o capítulo 9. Ok? E qual é
o tema que vai ser abordado no capítulo 9. A cegueira das autoridades judaicas. Dos versículos 13 até o 34, você tem aqui a trama que exibe o quanto as autoridades judaicas estavam cegas em relação a Jesus. O texto diz que aquele homem foi levado aos fariseus, e então, mais uma vez, era sábado o dia em que Jesus havia curado aquele homem. E então, os fariseus perguntaram para aquele homem como foi que ele havia sido curado, e ele diz então que Jesus preparou o lodo. E para a tradição dos fariseus, preparar lodo no sábado era arar a terra, era algo errado a se fazer no sábado. E então eles comparam a atitude boa de Jesus de curar o cego com a quebra dessa tradição no versículo 16, dizendo que ele não é de Deus porque não guarda o sábado. Então eles têm aqui a primeira premissa: Jesus não é de Deus porque não guarda o sábado. Só que isso gera uma questão. Ele não é de Deus porque não guarda o sábado. Mas como é que ele cura um cego sem ser de Deus? Como é que alguém que não é de Deus pode curar um cego? Então você tem aqui um impasse colocado, certo? Jesus não pode ser de Deus porque faz isso no sábado, mas Jesus teria que ser de Deus, porque se ele não fosse de Deus, como é que ele curaria um cego? Então, você tem ali todo um debate, certo? Especialmente aí no versículo 16. Lá no versículo 28, certo? Você tem ali dizendo o seguinte: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, qual é o lugar em que essa declaração está sendo colocada? Ali, os fariseus, eles são colocados em uma situação crítica. Qual é? O fato de que aquele homem havia sido curado. Eles mandam chamar os pais que atestam que ele era um cego de nascença, ou seja, eles vão tentar diminuir o valor daquele ato de Jesus, querendo saber se ele de fato era cego de nascença, e os pais comprovam. Então eles chamam de novo o cego, aquele homem que era cego, e então o versículo 24 diz: glorifica a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, eles tentam desviar, dizendo que não foi Jesus quem curou, foi Deus quem curou, porque Jesus não pode ter curado, porque Jesus é um pecador. E a resposta daquele homem é: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, ele afirma sim, foi ele quem me curou. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Então veja a ênfase de Jesus, de João, mostrando que aquele homem ainda não entendia ou não sabia sobre Jesus. Mas ele sabia que Jesus havia transformado ou curado a sua cegueira. Então a situação dos fariseus aqui é crítica. Jesus havia curado um cego de nascença. Isso demonstra que Jesus não pode ser um homem qualquer. Isso demonstra que Jesus necessariamente era alguém enviado por Deus. Mas os fariseus não queriam reconhecer Jesus como sendo enviado por Deus. E eles então afirmam: Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Versículo 29. Ou seja, eles estão cegos no seu apego a Moisés. Eles estão cegos, querendo se manter apegados a Moisés. E então eles criticam o cego que demonstra interesse sim de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o que João quer mostrar aqui? Por que Jesus foi rejeitado? Ele foi rejeitado por causa da cegueira dos fariseus, que mesmo diante de fatos claros, aquilo não produzia fé nos fariseus,
por causa da sua cegueira em quererem se apegar às tradições religiosas judaicas e não se renderem ao Senhor Jesus Cristo. E então, a partir do versículo 35 ao 41, você tem então a luz sendo trazida ao cego. Depois que o cego recebeu a sua visão física, agora ele vai receber a sua visão espiritual. Então você tem aí no versículo 37, versículo 36. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele quer então conhecer aquele homem que o curou. E o versículo 37, Jesus diz: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquele homem não apenas recebeu a sua visão física, mas agora havia recebido a sua visão espiritual. E então, o capítulo 9 termina Jesus dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Aqueles que eram cegos e agora enxergam, e aqueles que acham que enxergam, mas se tornam cegos. E então Jesus termina com uma acusação aos fariseus, como a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então eu quero fazer algumas aplicações aqui no capítulo 9 de João, que é o perigo, irmãos, de nós colocarmos nossas tradições acima daquilo que foi revelado por Deus. Então esse é um perigo realmente constante que nós também mantemos. Tanto aquelas pessoas que se recusam a crer em Jesus como Salvador, por causa do seu apego à tradição religiosa, à tradição católica, tradição dos seus pais, a tradição espírita, enfim, quanto os próprios crentes que muitas vezes estabelecem suas tradições, como o tipo de instrumento a ser tocado na igreja, o tipo de música, os tipos de programação, e se recusam a comparar isso com aquilo que foi revelado por Deus. Então, João capítulo 9 mostra o perigo, isso se chama cegueira, ok? A cegueira é o que nos faz não olharmos para Cristo e nos apegarmos às nossas próprias tradições. E então, João 9 também nos dá um estudo de caso do motivo pelo qual Jesus é rejeitado, do motivo pelo qual ele foi rejeitado no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. E será rejeitado no capítulo 10, e o motivo pelo qual ele sofrerá a crucificação. É por causa da cegueira espiritual dos fariseus. Deus revelou claramente a Jesus Cristo, com muitos sinais e prodígios, sinais que demonstravam claramente que ele era de Deus. Só não via quem era cego. E os fariseus e as autoridades crucificaram a Jesus porque eles eram cegos espiritualmente, ok? Então essa é basicamente a ideia aqui do capítulo 9. E então também que é Cristo que nos livra da nossa cegueira. Agora vamos para o capítulo 10. Então, o capítulo 10, irmãos, ele possui duas daquelas grandes afirmações de Jesus, que são: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. O capítulo 10, irmãos, ele vai ser um capítulo em que o Senhor Jesus Cristo vai desenvolver, durante ali a festa da dedicação, ele vai desenvolver a temática da rejeição e aceitação. Então, o capítulo 10, ele vai encerrar essa sessão desde o capítulo 5, onde o Senhor Jesus Cristo tem sido colocado à prova. Então, o capítulo 10 vai encerrar essa questão, mostrando por que uns o seguem e outros não o seguem. Então, o Senhor Jesus Cristo começa dizendo que ele é a porta das
ovelhas. Ou seja, versículo 10, versículo 1. O que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E o versículo 9, então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a porta da salvação e não a tradição dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo é aquilo que faz com que as pessoas sejam salvas e não as tradições dos fariseus. Os fariseus, as tradições, elas funcionam como ladrões, elas funcionam como mercenários. Elas só servem para prender o povo em seus próprios interesses, por seus próprios interesses. Já o Senhor Jesus, ele é aquele que é a porta. Mas além da porta, ele é o pastor. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está se comparando com as autoridades religiosas da sua época. Ele é a porta e não a tradição dos fariseus. É por meio dele que as suas ovelhas recebem salvação e não pelos fariseus, e não pela tradição dos fariseus. Sendo assim, certo? Existe uma diferença entre os que seguem a Jesus e os que seguem a tradição judaica, a tradição dos fariseus. E há outra diferença entre Jesus e os fariseus. Jesus é um bom pastor. Os fariseus eram mercenários e ladrões. Enquanto Jesus dava a sua vida pelas ovelhas, os fariseus tiravam a vida das ovelhas. Então, o que o Senhor Jesus está mostrando aqui, certo? É a sua superioridade como guia espiritual da nação. Que não eram os fariseus que deveriam ser tidos como guias espirituais. E lembre-se, isso daqui para os leitores do Evangelho de João, ali no 9º século, aliás, na 9ª década, na década de 80, certo? Ali do 1º século, desculpe. Isso tinha total relevância, irmãos, porque ali você tinha pessoas que estavam ainda apegadas às tradições dos fariseus. E aqui João está mostrando, então, Jesus como sendo o verdadeiro guia, o verdadeiro pastor do povo. Que seguir os fariseus era um erro. As pessoas deveriam seguir a Jesus. Mas também você tem uma fortíssima declaração, certo? Agora, depois do versículo 22, quando agora sim Jesus é avisado, nós somos avisados que Jesus estava na festa da dedicação, e então Jesus volta a essa temática de quem o segue e quem não segue. Ele mostra que o motivo pelo qual alguns o seguem é porque eles ouvem a sua voz e são suas ovelhas. E então, no versículo 30, ele afirma, eu e o Pai somos um. Ou seja, seguir o Pai é seguir a Jesus. E é por isso, então, que os fariseus pegam em pedras para tirarem Jesus, porque ele estava se fazendo igual a Deus. Versículo 33. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ok? Então, o que o Senhor Jesus está afirmando aqui é a sua divindade e a sua igualdade com Deus. Que seguir a Deus é a mesma coisa que seguir a Jesus. Seguir a Jesus é a mesma coisa
que seguir a Deus. E então João coloca aqui o motivo pelo qual Jesus não é seguido. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E versículos 26 e 27, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o motivo pelo qual Jesus é seguido, versículo 41. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste é verdade. E versículo 42, e muitos ali creram nele. Ou seja, irmãos, você tem a comparação aqui entre aqueles que se apegaram à tradição e se mantiveram sem ouvir a voz de Jesus, e aqueles que se apegaram ao testemunho de João Batista e ao testemunho de Jesus, e ouviram a voz do pastor e o seguiram. Então, como eu vou mostrar já já, aqui, irmãos, João, como eu disse no começo dessa matéria, João não tem problema em admitir as duas verdades. Por que que muitos rejeitam a Cristo? Porque são cegos, não querem ver. E agora no capítulo 10, por que que muitos rejeitam a Cristo? Porque não são ovelhas de Cristo. Ou seja, não foram preparados por Deus para ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Então a responsabilidade é toda deles, mas a responsabilidade da salvação é toda de Deus. Então existe uma diferença, uma aplicação aqui, existe uma diferença marcante entre o ladrão e mercenário e o pastor. Então aqui nós temos um texto que é muito importante para nós pastores. O pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele quer o crescimento e a saúde das ovelhas. O ladrão e o mercenário, ele quer se aproveitar das suas ovelhas. Então, se você é pastor e você não ora pelas suas ovelhas, você não se esforça para pregar bem, você não cultiva a vida das suas ovelhas, então você está sendo ladrão e mercenário. Mas o bom pastor é aquele que faz como o Senhor Jesus Cristo. Também, o sucesso da obra evangelística não depende de quem anuncia, mas de Deus possuir suas ovelhas. Nós temos o papel de anunciar como João Batista anunciou, como Jesus anunciou. Mas isso não garante, certo, que nós estaremos anunciando para ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Serão as ovelhas do Senhor Jesus que ouvirão a sua voz. Ok? Então, o sucesso da obra evangelística não depende tanto do anúncio, mas especialmente da existência das ovelhas que Deus já preparou. E o capítulo 10 mostra que Jesus cria na doutrina da eleição. Jesus dizia, vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. O que é que isso quer dizer, irmãos? Então, por muito tempo que eu lutei contra a doutrina calvinista, eu me esperneava nesse texto, porque ele claramente está dizendo aqui, existem aqueles que são ovelhas de Cristo e aqueles que não são ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo vão ouvir sua voz e vão segui-lo. Os que não são ovelhas de Cristo não vão ouvir sua voz e não vão segui-lo. Mas isso não significa dizer que estes que não são ovelhas de Cristo não são culpados por isso. Eles são culpados por isso, por não quererem seguir ao Senhor Jesus Cristo, como o capítulo 9 vai mostrar, que é porque eles são cegos, eles não enxergam, ok? Então é isso, irmãos. Então essas são as ideias centrais do capítulos 9 e 10 de João. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, nós avançaremos estudando os capítulos 11 e 12, ok? Então é isso, até a próxima aula. Deus vos abençoe.